E a gente já começa o nosso programa Canal Saúde de hoje com uma entrevista nacional diretamente de Curitiba, no Paraná. Eu vou conversar com a Juliana Bley. Ela é psicóloga e mestre em psicologia. A gente vai falar sobre mudanças que são comuns em nossas vidas pessoais e profissionais, mas muitas vezes nós temos muitas dificuldades de enfrentar essas mudanças, né? Passar por uma transformação é algo bem diferente, é preciso levar a nossa saúde mental e física em consideração para que nós possamos estar mais fortes e, claro, confiantes na jornada. Então, a gente vai conversar a partir de agora com a nossa convidada que já está aí comigo. Boa noite, doutora. Boa noite, Carla. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou aqui falando do friozinho de Curitiba, deu para ver, né? Muito gostoso o Mas, clima aí em Curitiba, né? Você está aí nesse clima gostoso e a gente está aqui no nosso clima de calor, viu? Mas hoje, ainda há pouco, ó, caiu aí uma chuvinha maravilhosa que é para dar aquele climinha gostoso. Pegando um pouquinho do teu clima aí, viu, querida? coisa boa. Mas, Feliz de estar aqui mas contigo. olha, vamos lá, vamos dar dicas aí para a gente poder lidar melhor com essas mudanças, né? Para a gente viver transformações. É claro que a gente precisa aprender a se libertar de coisas do passado, por exemplo, não é isso? Verdade. As mudanças, elas são naturais da vida, né? Dizer que a vida acontece em altos e baixos é um clichê, mas na hora que a gente está passando pelos altos e baixos, principalmente pelos baixos, parece que a gente esquece disso, que a gente esquece de que a gente não se mantém numa felicidade constante, numa alegria constante. A vida viva, ela é uma alternância de momentos alegres, momentos entusiasmados, momentos tranquilos, momentos de tristeza, de raiva. A alternância das emoções é o que torna a nossa vida emocional realmente saudável. Então, viver mudanças parte, né, da gente recuperar essa lembrança, essa memória, essa clareza de que a vida acontece em ciclos. Estava ouvindo Carla falar agora no início do programa, está abrindo um novo ciclo aí no programa, então a gente abre ciclos, fecha ciclos, inicia relações, termina relações, pessoas vêm para a nossa vida, pessoas nascem, pessoas se vão, a gente perde pessoas, e esse o fluxo natural da vida, né? É claro que falar é mais fácil do que viver, porque quando a gente está vivendo na pele uma perda, um fechamento de um ciclo profissional, um término de um relacionamento, ou um período difícil financeiro, a gente entra em processos de angústia, de ansiedade, de tristeza, de insegurança do nosso futuro. E é claro que eu digo, né, eu brinco que a água sobe, né? As emoções ficam muito intensas e fica difícil até de respirar às vezes. E a gente perde essa consciência de que isso é natural da vida e que depois dessa perda vai acontecer uma recuperação, essa ferida, se for bem cuidada, ela vai cicatrizar e naquele lugar vai ficar uma marca de uma história que foi vivida e que se concluiu, que se fechou e novas histórias vão começar a acontecer. Essa é uma sabedoria de milhares de anos, mas que até hoje, Carla, a gente se bate com isso, não é E é verdade? impressionante que quando a gente não tem realmente essa noção do quanto que é importante a gente fechar ciclos, a gente acaba adoecendo mesmo, né? Porque é preciso que a gente entenda que nada é para sempre. Então, são coisas que acontecem na sua vida, muitas vezes para você também crescer, evoluir. Você sabe, Juliana, hoje eu estou retornando aqui ao programa Canal Saúde. Eu estive durante 3 meses afastada. Queria até aproveitar aqui para agradecer a querida Eli Lopes, que é uma grande jornalista que ficou aqui ao comando do programa. Eu estive em uma candidatura, né, e agora eu estou retornando aqui. E foi muito difícil para mim, realmente, a saída deste programa, porque o Canal Saúde foi um programa que eu e o Marcos Monturio, que é o meu produtor, criamos do zero. Então, eu nunca tinha saído do comando do programa, sabe? E aí, de repente, eu saí do comando do programa, de tudo aquilo que eu criei há quase 15 anos atrás, junto com o Marquinhos, e foi assim, bem dolorido, sabe? No último momento que eu dei tchau para as pessoas, eu chorei, porque realmente eu não aguentei.
E isso realmente é muito comum acontecer na vida da gente. Às vezes é uma perda de um emprego, é uma pessoa, é tudo que acontece com a gente. É natural a gente sentir isso, né? É natural e desejável, necessário. E esse processo que começa depois do fechamento de um ciclo, mesmo seja curto, como foi no seu caso, né, uma interrupção que depois teve uma retomada, a gente vive o que nós chamamos de luto. Luto é o que acontece depois da ruptura, depois do fechamento do ciclo, depois do encerramento daquela etapa. É engraçado, Carla, porque as pessoas acham que luto é só, a gente só sente luto quando a gente perde uma pessoa. É claro que a gente sente luto, Sim. mas a gente também sente luto com coisas boas. Por exemplo, no consultório a gente observa que as pessoas que passam um tempo, por exemplo, num processo de noivado, e de repente vem o casamento, a festa, tudo aquilo que durante anos o casal programou, e aí eles finalmente vão viver juntos, e passou aquele projeto de 2, 3 anos para frente, de um dia a gente vai casar. E é comum alguns casais, nos primeiros anos de casamento, sentirem um pouco de luto. Luto pela vida de solteiro que já não está mais disponível da mesma forma, Sim. luto da casa dos pais, luto de uma vida onde eu não tinha uma parceria diária com alguém. Outro luto que é bastante comum, mas que as pessoas não se tocam, por exemplo, quando se formam num curso técnico, na faculdade, terminam um longo processo de formação na escola e vão para o mercado de trabalho, os primeiros períodos, o primeiro ano ou dois, é um período de entre-safra, quando aquela vida que a gente tinha antes, ela deixou de existir, e uma vida nova está nascendo, mas ela ainda não tem corpo, a gente ainda não está confortável nessa nova roupa, nessa nova identidade. Então, o período do luto é o período onde a gente está celebrando o que foi bom, chorando a perda daquele momento, sentindo falta daquela rotina, daquele curso, daquela faculdade, daquele lugar que eu fui durante tantos anos e de repente eu não vou mais, aquelas amizades que ficam para trás. Então, ao mesmo tempo que é um momento de muita alegria pela conquista do término, né, de uma formação, por exemplo, é um momento de tristeza, porque a gente está assim dissolvendo dentro de nós aquela parte de nós que existiu até aqui e que agora se encerra para uma nova parte de mim, uma nova identidade nascer. Então, é um processo lento, ele não é assim. Eu dormi numa fase e acordei na outra e levantei e já sei o que fazer. Quando a gente muda de casa, por exemplo, Sim. a gente leva mais de 90 dias para o nosso cérebro se acostumar com o cheiro desse novo lugar, a acender a luz no escuro, a encontrar as coisas sem precisar pensar muito, a se locomover pelo espaço com conforto, a se sentir em casa. E é Então, engraçado como isso acontece com a gente, né? Por exemplo, eu tive uma sensação tão diferente quando eu cheguei aqui na TV Meio Norte, que eu entrei. Então veio assim um mix de sentimentos, inclusive uma lembrança afetiva muito grande de quando eu saí daqui e um agradecimento muito grande a Deus por eu estar retornando. O autoconhecimento, a gente poder também ter essa paz onde a gente encontra, muitas vezes também na religião, ela é importante, não é, doutora? É importante a gente estar sempre conectado com aquilo que a gente acredita. exatamente. Alguns pontos que nos ajudam nesse caminho, né? Indo para as dicas, né, Carla? Isso que você trouxe do autoconhecimento é a base de tudo. E o que que é autoconhecimento? Não é uma coisa assim mágica, etérea. É assim, peraí, deixa eu me conectar com o que eu estou sentindo. Deixa eu perceber o que eu estou precisando nesse momento. Deixa eu perceber como que eu estou reagindo a essa situação e aprender um pouco mais sobre mim. E eu uso esse aprendizado para tomar decisões melhores, fazer escolhas boas, me movimentar na direção daquilo que me faz bem, como você trouxe, por exemplo, a espiritualidade, a religião, ir em busca daquilo que me faz bem. Quanto mais eu me conheço, sei das minhas reações, das minhas barreiras, das minhas dificuldades,
mais eu vou poder ser uma boa amiga de mim mesma, mais eu vou poder buscar e escolher coisas, pessoas, caminhos, companhias que me façam bem e que me deem acolhimento. Eu queria também Uma aproveitar a oportunidade que você está falando aí muito sobre essa questão do trabalho, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente está muito habituada num trabalho e às vezes a gente vai, por exemplo, demitido, ou às vezes a gente está passando por tantas situações. E quando a gente fala, por exemplo, em saúde no trabalho, um assunto que se sobressai é a síndrome de burnout, né, que foi reconhecida, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde este ano, né? Então, ela pode ser um fator motivador para buscar mudanças na vida profissional. O que você tem para falar sobre isso para a gente? Aproveitando já também esse gancho que eu acho que é importante a gente falar sobre a questão do trabalho. É muito importante, obrigada, Carla, por trazer esse ponto. A síndrome de burnout, ela já é reconhecida há muito tempo, né, como algo que está muito ligado ao trabalho, e recentemente ela foi formalizada como uma doença bastante conectada com o ambiente de trabalho. O ponto principal para a gente compreender o burnout é o esgotamento, é o cansaço que não recupera mais. É uma exaustão que a gente dorme e acorda cansado, que a gente já não consegue mais ter gosto pelo trabalho. Eu adorava o meu trabalho e agora eu vou para o meu trabalho e sinto um aperto na boca do estômago porque não me faz mais bem estar ali. Então, o que que é o burnout? Além dele ser a consequência de um cansaço que vai acumulando, 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 um desgaste muito grande, né? É também um sinal de que talvez aquele trabalho, aquele ambiente, aquelas pessoas, do jeito que está, não faça mais sentido. E aí ele é um convite, primeiro, para a gente cuidar do nosso cansaço e recuperar a nossa saúde física e mental. E também um convite para a gente se questionar. Será que continuar nesse ambiente é o melhor para mim? Eu tenho outras opções ou ofertas de estar em outros ambientes de trabalho, que além, é claro, de me trazer o sustento, também me permitam conviver com outro tipo de pessoa, com outro tipo de rotina. E aí, de novo, né, Carla, o autoconhecimento. O que que é melhor para mim, na fase de vida que estou, na idade que estou, se tenho filhos pequenos, se tenho filhos adolescentes, como é que está a minha vida, quais são as minhas necessidades desse momento. Então, você tem toda a razão, a chegada ao burnout é um daqueles momentos em que a vida fala, ei, acorda, dá uma olhada em como é que você está vivendo. E aí muda as tuas decisões para que você tenha um estilo de vida mais amoroso com você, mais respeitoso com a sua saúde. E fica muito mais gostoso, né, Juliana? Inclusive, eu queria É, também aproveitar para falar sobre o teu livro que você está lançando, Gestão de Travessia, que aprofunda ainda mais essas questões. Conta um pouquinho mais sobre ele, eu já quero o livro, viu? ai, que bom! Então, o livro ele nasceu agora, há um mês e pouco atrás. Ele é o resultado de uma pesquisa, não só uma pesquisa teórica, né, e de estudo dentro da psicologia, mas também de muitos anos de prática, tanto com grupos quanto com pessoas em consultório e nas empresas, sobre como que a gente pode cuidar melhor da gente em processos de mudança. Porque o que que a gente observa? Que as mudanças são inegáveis, a maioria delas, mudanças e crises, a gente não vai conseguir não passar por elas. Se você tem filhos, um dia os seus filhos vão sair de casa e vão viver a vida deles. Isso é uma crise. Então, eu posso passar por essa crise sofrendo profundamente, ou eu posso me preparar, organizar a minha vida de modo que sim, eu vivo o luto dessa mudança, né, desses passarinhos que estão voando, mas que isso não acabe com a minha vida nem com a minha saúde. Me ponha numa depressão profunda, me faça perder o gosto pela vida. Então, existe um ponto aonde a gente pode equilibrar melhor o sofrimento e o esforço que as mudanças e as crises nos impõem. E é sobre isso o livro. Então, eu parto do princípio que a gente não pode, na maioria das vezes,
escolher quando acontece uma crise com a gente, na vida pessoal, profissional, até no país. A maioria das vezes a gente não tem como controlar se isso vai acontecer ou não. Mas o que que a gente tem para fazer? A gente pode cuidar bem da gente nesse período, para que a gente minimize o nosso sofrimento e aumente um pouco o nosso bem-estar. E assim a gente consegue atravessar esse processo, por isso o nome do livro é Gestão da Travessia, com a cabecinha fora d'água. Travessias, mudanças, crises, elas nunca vão acontecer sem um pequeno grau de desconforto, insegurança, medo, algum sofrimento, muitas vezes, até tristeza. Isso é natural das mudanças, depois passa. A gente, Mas dependendo da maneira como a gente cuida da gente, esse sofrimento pode ficar muito é. alto, porque eu posso fazer algumas coisas, descuidar de algumas coisas, como a minha saúde mental, minha vida financeira, fazer coisas por rompante e que vão afundar mais o fundo do poço. O fundo do poço tem fundo, Tem mas às fundo. vezes a gente cava e vai mais E vai fundo. mais fundo ainda, né? A gente tem que realmente, Isso. esse autoconhecimento é importante. Eu já quero o livro, quero saber como é que a gente faz para adquirir também, Juliana. Coisa muito boa. Ele está nos canais aí de marketplace, como Amazon, Americanas.com, e no site da editora Almedina, que é a nossa editora. Então é só colocar lá no Google Gestão da Travessia, Juliana Bley, livro, que vai aparecer vários espaços aí que o livro pode ser adquirido. Ele Maravilha. veio de um TEDx, de um TED que eu fiz há 2 anos atrás, no meio da pandemia, que já falava sobre isso também, que se chama Você Pode Escolher Como Atravessar uma Crise. E esse TED está lá no YouTube para quem quiser conhecer um pouquinho mais de perto essas ideias. Maravilha. Obrigada, Juliana. Foi tão gostoso retornar hoje aqui ao programa e já ter você assim dialogando com a gente, conversando com quem está em casa também. O programa está tão mais leve com a sua presença. Muito obrigada, viu? Coisa muito boa, Carla. Eu que agradeço pelo convite, parabéns pelo programa e que esse novo ciclo seja repleto de abundância e de conexões positivas e muito compartilhamento, de saúde e cuidado para as pessoas que a gente está precisando muito cuidar mais da gente nesse Muito. momento, Com né? Muito certeza. obrigada. Muito obrigada também, minha querida. Foi muito gostoso. Foi bom demais.